E aí, meu amigo, tudo certo? Como é que você tá? Hoje eu tô aqui para gravar o tutorial do Look 3.0, a nova versão aqui do Look, com algumas alterações, tá? Vou tentar trazer aqui de forma bem breve para você. Extremamente importante, né, você entender como que o Look funciona. Eu preciso também dizer que o Look está dentro da comunidade somente porque não basta você ter esse tutorial para saber as funções dele, mas de saber extrair o melhor valor, de saber entender cada informação. Então, o objetivo desse vídeo não vai ser te explicar como cada filtro funciona, como que você seleciona as melhores oportunidades, tá? Eu vou te mostrar como que é a funcionabilidade do Look, tá bom? Então, para você ter um maior entendimento, aí eu vou te pedir para você estar na comunidade, porque lá sim a gente vai estar sempre usando o Look, mostrando como ele funciona e te mostrando como extrair valor dele. Tá certo? Então, bora pro vídeo, fica até o final. Bom, pessoal, esse aqui é o Look 3.0, né, uma versão atualizada aqui do nosso antigo Look, que muita gente já utilizou, tá? Então, as informações que estavam sendo geradas pelo Look 2.3 são as mesmas informações que nós vamos ter no Look 3.0, porém com algumas funcionalidades, com algumas facilidades que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bom, primeiro, pessoal, nós temos essa tela de login, que é algo que no antigo Look nós não tinha, né? Então a liberação ela era feita de forma manual, você tinha que mandar o seu e-mail, a gente tinha que ir lá e cadastrar. Agora você vem aqui e vai criar uma conta, tá? Então você vai colocar aqui seus dados, vai utilizar o seu principal e-mail, tá? E vai criar uma senha, tá bom? Depois que você fizer esse cadastro, você vai ter acesso, né, a todo o Look. Então todo mundo vai ter acesso ao Look. Você que não faz parte da comunidade vai ter acesso ao Look. Porém, vai ser uma versão limitada, certo? Então a versão Premium tem acesso às mais de 125 ligas, tá? E na versão Free você vai ter acesso ao Brasil Série A, Série B e também outras ligas que a gente vai acrescentar aqui, mas não vai ter acesso a todas, tá bom? Então esse é o cadastro. Logo depois, né, de fazer o seu cadastro, simplesmente você vai acessar, na mesma hora você vai poder acessar e já vai ter acesso à área aqui de trabalho, de pesquisa do Look. Você vai ter algumas informações aqui e o vídeo tutorial, este que estás vendo, certo? Onde você vai poder entender toda a funcionalidade do Look. Então a gente percebe já na parte visual que já é mais bonito, né, já é um pouco mais intuitivo. Muitas coisas ainda vão melhorar. O que principalmente esse Look nos traz de novidade, tá? Na versão antiga, nós éramos muito limitados. A gente tem muitas ideias para o Look, para incrementar no Look, mas nós não podia fazer porque a programação, a linguagem de programação, ela era muito limitada, tá? Agora, estando nesse formato, nós vamos poder desenvolver e trazer muitas novidades para vocês. Tem muitas que já estão em fase de implementação, mas lógico que primeiro a gente queria trazer essa parte funcional, para que você consiga utilizar o Look. E depois a gente vai fazer várias coisas, vamos trazer aí comportamentos em live, que vão nos ajudar aí na leitura de jogo, vai ter muita coisa legal que nós vamos pensar para o Look, que nós vamos tentar implementar, e agora aqui nós vamos ter suporte para fazer isso, tá? Então, essa aqui é a página inicial do Look. Antes de ver a parte dos jogos do dia, eu quero mostrar o Lei Goleada favorito, tá? Que depois a gente vai perder um pouquinho mais de tempo lá nos jogos do dia. Então aqui no Lei Goleada favorito são jogos que entram no nosso filtro, que encaixam no nosso filtro para trabalhar Lei Goleada o favorito, tá bom? É jogo que a gente pode utilizar para fazer scalping também no live? Sim, também, tá? Porque há uma tendência baixa de acontecer goleada deste favorito.
e também para trabalhar de forma posicionada, tá? Então, ele vai te trazer aqui quais são os critérios utilizados. Você pode escolher o dia, então você pode fazer a pesquisa do dia e fazer a pesquisa do próximo dia, tá? Nós vamos limitar ao dia seguinte, porque as informações têm que ser muito precisas, tá? Então, olhando já para o dia 13, para o sábado, ele vai trazer essas partidas aqui para operar o Lei Goleada favorito. Notem que ele está sempre trazendo o favorito, na grande maioria das vezes, em casa, tá? Então, já vem com uma cor aqui para você identificar quem é o favorito, né? Quem é a zebra. Ele já traz as odds aqui do BTTS e do over 2,5, tá? Ele te dá qual é o jogo, qual é o horário da partida, certo? Nós temos aqui também a análise dos placares, tá? Então essa aba, pessoal, é para quem gosta de procurar, né, aquelas situações para trabalhar placares singulares. Então você pode fazer a pesquisa, por exemplo, quero saber todos os jogos que tem lei 0-1, que é placar singular. Cristo, o que é placar singular? Essa é uma informação que a gente passa dentro da comunidade. Mas, para você, eu posso dizer de forma abrangente que placar singular é quando não aconteceu nos últimos 2 anos, como ele diz aqui, tá? Jogos onde o placar 0-1 nunca aconteceu nos últimos 2 anos, na condição casa e fora, ou seja, Xangai Port, por exemplo, ele não perdeu de 0-1, a zebra não venceu de 1-0 fora de casa e no confronto direto entre os dois não aconteceu, que é o que ele está dizendo aqui, tá? Nenhuma vez e nenhuma vez. Existem outros critérios para trazer um placar singular, mas como base é isso. Então, você vai entender que a ocorrência desse placar é muito difícil, né, de acontecer. Significa que não vai acontecer nesse jogo? Aí eu não posso dizer, né? Porque aí eu teria uma bola de cristal. Mas a probabilidade é muito pequena e como a gente trabalha com probabilidades, né, fica bem interessante, tá? Baixando um pouquinho mais aqui, a gente tem os jogos odd 1000. O que é o odd 1000? Significa que um pouquinho abaixo do singular, né, vem o odd 1000. É quando aconteceu em algum dos lados o 0-1. Então vamos dizer assim, não aconteceu na odd da casa, mas aconteceu no favorito, tá? Ou o favorito venceu de 1-0, mas casa não. Tem um dos critérios que não tá batendo, mas mesmo assim é um jogo bem interessante para a gente trabalhar aquele placar. Então ele te dá todos os jogos com odd 1000 e os jogos que tem um nível de confiança alto, que é um pouquinho mais abrangente, o leque, tá? É quando aconteceu nenhuma vez ou uma vez, tá? Esse placar. Então ele já traz jogos que aconteceram uma vez, mas mesmo assim é um nível de confiança muito alto e ele traz aqui para nós. Você pode fazer a pesquisa de qualquer placar, tá? Pode fazer aqui do lei 0-1, você pode fazer até do 3-3, tá? Então, tudo isso aqui você tem. A análise ficou com uma situação bem visual muito legal. Ele traz as odds, traz qual é o horário, classificado por horário, te diz quantos jogos, tá? Trouxe, né? Então, fica muito fácil, tá? Então, muito legal essa parte aqui também do Look para quem utiliza. Eu sei que tem muita gente que utiliza essa análise de placar dessa forma, tá? Aqui nós temos as calculadoras, tá? Eu também não vou explicar aqui como funciona cada calculadora, mas é uma parte onde nós deixamos para que você possa fazer a conversão de odd. Eu quero saber, né, qual é a responsabilidade que eu vou entrar e qual é o valor que eu tenho que colocar em back, né, para fazer a saída. Então, aqui ele vai te ajudar na conversão de odds para entender o quanto você tem que colocar em back para sair em lei e vice-versa, tá? Então, aqui tem todas as calculadoras para você. Então, pessoal, essa aqui é a parte da calculadora. Você vai ter aqui uma ajuda durante as partidas para calcular a odd, calcular a probabilidade,
calcular a responsabilidade, quanto você tem que entrar para fazer uma saída manual no back, por exemplo, ou no lay. Então fica muito mais fácil por aqui, tá? E você vai ter esse suporte, tá bom? Aqui, galera, é a base de dados. Então, a gente disponibiliza para vocês a base de dados do Look. Então, você pode fazer aqui a pesquisa que você quiser, do tempo que você quiser, e pode escolher as ligas, né? Então, por exemplo, você quer fazer um estudo só do Campeonato Brasileiro. Então, você pode selecionar só o Brasil, Série A e todas as temporadas, tá? Então você vai ali, faz a pesquisa, coloca o tempo e você pode baixar em download, fazer o download em Excel, tá? E aí lá vai ter a planilha com todas as informações, toda a base de dados que o Look utiliza, tá? Então isso também é para que você que gosta de estudar, que gosta de ter acesso a informações, também faça isso, tá? Então aqui está também a base de dados. Aí aqui nós temos duas situações que a gente vai perder um pouquinho mais de tempo. Primeiro é o backtesting, tá? O que é o backtesting? É um desenvolvedor de estratégia, certo? É claro que aqui não vai ser fácil para você. Você não vai chegar aqui, clicar em 3 botões e vai desenvolver uma estratégia. Você tem que ter a sua estratégia montada, você tem que ter a sua ideia, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma estratégia, tá? Pegando aí, analisando um ano de dados, tá? E quero uma estratégia aqui para back home, tá? Quais são os critérios dessa estratégia? Eu posso escolher aqui por odds, né? Então, eu vou escolher aqui que um dos critérios vai ser a odd do 0 a 1, tá? Estar menor que 15, tá? Não sei por que eu escolhi, é só um exemplo, tá? Então, esse é um dos critérios. Eu vou criar a condição. Então, ele já criou aqui que a odd do 0 a 1 é menor que 15, tá? Então, aqui tem as variáveis, também tem a probabilidade da casa, do empate, visitante, coeficiente de variação das odds. Você também vai criar, tá? Eu vou fazer um teste aqui só com um critério, tá? Odd do 0 a 1 menor que 15. O que eu posso fazer aqui? Eu posso salvar esse filtro, tá? Então, no momento que eu salvo esse filtro, eu vou colocar o nome para ele, tá? O nome do filtro é home 0 a 1, tá? Aqui eu posso pôr uma descrição e eu vou salvar esse filtro. Beleza, tá salvo, tá? E aí, o que acontece? Eu vou executar o backtest, tá? Então ele vai executar e vai me mostrar. Nos jogos que a odd do 0 a 1 estava abaixo de 15, tá? Que foi o que a gente colocou. Foram 8.411 jogos, 2.762 teria sido green lá no back home, né? Trabalhando o back favorito. Aqui tá a taxa de acerto, aqui o lucro e aqui o ROI. Pô, Christian, negativo. Lógico. Você vai ter que acertar a condição, você vai ter que acertar os critérios para que você tenha uma estratégia positiva, tá? Qual que é a diferença disso aqui, pessoal? Esse backtesting, ele trabalha com as odds reais da Betfair, tá? Então ele diz aqui em cima, ó, Betfair, sistema de backtest com dados históricos da Betfair. Então, a análise que ele fez no último 1 ano, que foi o que eu solicitei, foi feita em cima de dados reais e não em cima de eventuais resultados. É o resultado real se você tivesse feito, tá? Mas para você ter uma condição, né, favorável de green, você vai ter que analisar todos os dados, você vai ter que criar outras condições, aí você pode vir aqui apagar essa condição, criar outra, até que você tenha, né, um filtro positivo, uma situação positiva. Pô, voltei no outro dia, tá? Aqui, vamos ver se vai funcionar direitinho. Eu voltei no outro dia aqui porque eu pensei que tem um outro critério que eu quero usar. O seu filtro já vai estar pronto. É só vir aqui,
tá? Vamos ver, seleciona aqui e vai estar o Home 01, você carrega o filtro, tá? E ele já está aqui. Então você pode continuar da onde você parou. Basta você ir salvando ele, certo? Você pode salvar de vários nomes, né? O Home 01, o Home 0A1, versão 2, até você achar a versão correta, que vai ser a sua estratégia. Pô, cheguei numa estratégia top, tá positiva, tá muito legal, maravilha. Você pode vir aqui e procurar nos jogos do dia. Ele vai fazer uma busca e vai trazer para você todos os jogos em que os seus critérios batem. Então, nesse caso aqui, ele está trazendo todos os jogos que tem hoje em que a odd do 0 a 1 está abaixo de 15. Foi o único critério que eu coloquei, certo? Então ele vai te dizer, ó, esses jogos aqui te dão toda a condição para você aplicar o seu filtro. É top ou não é? É maravilhoso. Agora, Christian, eu quero a estratégia. Então você tem que vir aqui e criar. A gente vai fazer um vídeo com uma estratégia já pronta para você, tá? Mas vai ser em outro momento. Eu quis só mostrar, e o objetivo do vídeo aqui é o tutorial para você saber como mexer no look, tá bom? Agora nós vamos para a aba que nós mais vamos utilizar, jogos do dia, perfeito? Então aqui em jogos do dia, como eu falei, eu posso buscar jogos do próximo dia, então os jogos de sábado, né, já estão aqui, tá? Então eu posso utilizar, e aqui eu já tenho alguns filtros prontos, tá? Vitória do favorito, ele vai me trazer jogos com probabilidade de vitória do favorito. Gol do favorito, jogos com probabilidades de gol do favorito, não necessariamente a vitória. Ambas marcam, jogos com probabilidade para ambas marcam. E ainda eu posso vir aqui e fazer a seleção, né, dos jogos. Por exemplo, BTTS, né, que é o ambas marcam, do mais provável para o menos provável ou vice-versa, tá? Então, você faz a classificação deles como você quiser, tá? Então, aqui, jogos de ambas marcam. Temos outros filtros de eficiência, né? Favorito em casa, zebra fora, zebra casa, favorito fora, que você pode pesquisar. Temos aqui outros dois filtros, que é após o primeiro gol, então também a gente explica isso na comunidade. Índice de eficiência, tá? Positivo, negativo, né? Índice de eficiência positivo casa, negativo casa. Aqui você também vai equilibrando como você quer. E aqui nós temos os filtros também prontos, baseado nas estratégias, certo? Que é aqueles oportunidades do dia que nós tinha lá no look anterior. Então, jogos para lei 00 HT, aí você vai esperar, só vai clicar e vai esperar, e ele vai te trazer os jogos. Jogos para lei 0 a 1, tá? Ele vai te trazer também as oportunidades, e assim sucessivamente, tá? Então você vai utilizar esses filtros aqui, você pode fazer filtro por seleção de odds também, caso você prefira, tá? Como for a sua forma de trabalho. Então o look ele é voltado para quem trabalha correct score, sim, mas você pode também utilizar para outras estratégias, para outros mercados, tá? Você seleciona o jogo da maneira que você quiser. Ah, Christian, mas os meus filtros não estão aqui nesses prontos. Beleza, então você tem que desenvolver lá no backtesting, e lá no backtest você faz a pesquisa dos jogos, como eu acabei de mostrar na aba backtest, tá bom? Ok, selecionei o jogo, então eu peguei aqui o vitória do favorito, me selecionou as partidas, e eu quero agora fazer uma pesquisa dos times. Eu quero saber como que esse time está, né, e todas as outras informações. Então vamos lá pegar o exemplo aqui do jogo do Feyenoord, lá da Holanda, tá? O que vai acontecer? Eu vou vir aqui em pré-análise. O que é isso aqui, Christian? Isso aqui é se você quiser selecionar o jogo. Então, depois da análise feita, você pode vir aqui, colocar o jogo. Esse jogo aqui eu quero para lei 0 a 1, tá? Aí você vai colocar aqui, ó. Boa oportunidade para 0 a 1 e 0 a 2, tá? Pode escrever o quanto você quiser e vai adicionar aos favoritos. O que vai acontecer? Ele vai aparecer
aqui embaixo com as informações e também o que você escreveu, tá? Então, tem essa forma aqui de você selecionar os seus jogos do dia. Então você vai olhando, vai fazendo a análise e seleciona os jogos. E aí você vem aqui em pré-análise. Quando você clica em pré-análise, ele vai abrir em outra aba, tá? Para que a sua pesquisa não seja interrompida, tá? Então ele abriu o jogo do Feyenoord numa aba separada. Agora aqui, pessoal, também eu poderia passar uma tarde aqui com vocês falando o que cada coisa faz aqui. Mas a ideia é mostrar funcionalidade, tá? Então eu não vou me atentar muito a explicar o que cada coisa faz. Começando aqui, nós temos análise de mercado. Então, clicando aqui, ele vai fazer uma análise. Se eu tivesse feito back favorito nesse time, como seria? Back ao empate, back à zebra, leis, over 0,5 HT, over 1,5, sabe? Olhando desse jeito, eu já posso perceber que o Feyenoord jogando em casa é uma equipe que vai muito bem, né? Foram 24 jogos analisados, 15 vencidos, tá? Então eu sei que é uma equipe que joga bem, tá? Em casa, e temos gols no HT, o 0,5, e temos também no mínimo 1,5 no FT, já 2,5 não tanto. Certo? Então, ele traz essas informações pra gente logo de cara. Confronto direto. Ele analisa os últimos 10 jogos de confrontos direto. Então, ele analisa os 10 últimos jogos do Feyenoord, te traz os placares do HT, placares do FT, as odds que estavam, né? Odd casa, empate, zebra, né? Fora, over 2,5 BTTS. Então, você tem as odds desse jogo. Você tem aqui da zebra, tá? Os jogos do Erevin fora de casa. O confronto direto entre os dois, tá? E traz aqui também alguns dados, análise estatística e média dessas equipes jogando em casa e jogando fora. Então você tem aqui gols em casa, gols away, né? Média, né, de gols FT, gols away FT, tá? Então você vai ter um monte de informações aqui que vão te ajudar, tá bom? Essa é a aba confronto direto. Temos a aba temporada atual. Nesse caso, nós estamos no início da temporada, então você só tem um jogo aqui, tá? Nesse primeiro jogo que teve, foi uma vitória. É pouco dado para a gente avaliar. A gente começa a avaliar a temporada atual lá pelo meio da temporada atual, para ter dados. Mas para isso a gente desenvolveu a temporada anterior. Tá? Então a gente vem aqui e ele vai buscar a temporada anterior para que a gente tenha sim uma métrica, né, e entender como aquela equipe foi, vitórias, empate, derrotas, tudo por cores, tá? Fica muito fácil de identificar aqui. Obviamente o verde é o bom, o amarelo é o médio e o vermelho é o ruim, e assim fica fácil para a gente identificar visualmente. Assim como os minutos dos gols, quando a equipe faz, quando ela leva, e também os gols, o total de gols na partida da equipe que joga em casa e da zebra, tá bom? Então, tudo aqui está para você e as informações são bem completas, tá? Aqui nós temos os últimos 5 jogos, onde ele vai nos trazer o índice de eficiência da equipe. O que é índice de eficiência? É a equipe analisando os últimos 5 jogos que é eficiente em casa, né? E ele traz essa informação. Por exemplo, o Feyenoord teve 2,4 pontos por jogo nos últimos 5 jogos, um índice de eficiência de 1,75, então ele vai de 0 a 3, esse índice de eficiência. Acima de 1 é bom, abaixo de 1 é ruim, e quanto mais próximo do 3, melhor, tá? E o índice de variação, né, ele é do 0 ao 1. Então, 0,5 é a média. Se estiver abaixo de 0,5, como é esse caso aqui, é muito bom, porque é um time que não varia muito. Os últimos 5 jogos ele foi muito bem e não variou, não fez um 4-0 num jogo e 0-0 no outro. Ele sempre mantém uma média, tá? Ou seja, Feyenoord tem uma média boa, constante, e o Erevin tem uma média ruim, constante também, tá? 0,55 e 0,5
35 de variação, tá bom? Então, para isso serve os últimos 5 jogos. Aqui, nós vamos fazer a pesquisa individual de ocorrências. Então, eu quero pesquisar o Panther, tá? Ele abre aqui um pop-up e eu quero saber o 0-1 do Feyenoord nos últimos 24 jogos, até o final do jogo, olhando o Panther. Não aconteceu nenhuma vez. Mas aqui eu tenho o ponto de saída trader, analisando até os 75 minutos. Então eu venho aqui, venho no 0-1 e ele me diz, olha, tanto até o final do jogo quanto até os 75 minutos, o Feyenoord não teve nenhuma partida que estava 0-1. Então show de bola, isso é muito bom para nós. Eu posso fazer a pesquisa aqui de qualquer placar, tá? Qual placar que você quiser, goleada fora, qualquer um, tá? Então, show de bola essa parte também. Você viu que eu cliquei aqui, tem também o ponto de revisão, ele analisa o HT. Eu quero saber quantos jogos terminaram 0-0 no HT. Pô, tiveram 2 jogos que terminaram 0-0, tá? E depois ele te dá aqui qual foi o placar, né? Qual foi o minuto dos gols que teve e qual foi o placar ao final da partida, tá? Então, você também tem essas informações, tá? No caso, esse jogo aqui foi 1-2, né? Tivemos minuto dos gols 60, 65 e aos 81, tá? Então, você tem essa condição para trabalhar o HT, tá? Nós não utilizamos muito, mas tem essa opção aqui também. Aqui nós temos as ocorrências de placar, então eu vou fazer uma análise de ocorrência dos placares, 0-1, tá? E aqui, o que é diferente do ponto de saída? Ele vai pegar, né, uma análise mais aprofundada e vai dizer as porcentagens que aconteceram analisando a singularidade. Então, para o favorito, para a zebra e na conexão dos dois, aconteceu? Não aconteceu. Ele vai dizer de forma individual a porcentagem que aconteceu e aqui eu vou saber, né, o porquê daqui a pouco ele não se encaixa num singular. O 0-1 aqui, nesse caso, ele é singular. Tá, mas por que ele não se encaixa? Ah, porque a zebra venceu por 0-1. Tá? Então aqui eu faço uma análise um pouquinho mais detalhada. E por que ele diz que é um ultra singular? Porque ele não aconteceu não só nos últimos 2 anos, nos últimos 24 jogos, por exemplo, que estava sendo analisado. Ele está analisando desde 2021. Então, há 4 anos, tá? O Feyenoord jogando em casa pela Liga do Campeonato Holandês, ele não perdeu de 0-1, tá? Então, esse é o dado que ele está me trazendo aqui e é para isso que servem as ocorrências de placares. Eu posso fazer de qualquer placar também, tá? Aqui também eu tenho ocorrências gerais. Aí aqui, sim, em uma página, ele vai me trazer, tá? 24 jogos analisados, as ocorrências, tá? Que tiveram, tá? Por exemplo, aqui do 0-0. E os placares que são singular. 0-1, 0-3, 2-2 e 3-3. São os placares singulares para este confronto. E aqui também ele te traz o nível de confiança de cada um dos placares. Fica visualmente mais inteiro para você acompanhar, tá? Então, isso é as ocorrências de placares. E por último, nós temos o profit acumulado, tá? O profit acumulado eu quero ver do 0-1, por exemplo, certo? O que ele vai me dizer? Se eu tivesse feito o placar do 0-1 nos 24 jogos do Feyenoord jogando em casa, eu teria 0,94 unidades, ou seja, uma stake de lucro, com o ROI de 3,94%, certo? Ele te dá o gráfico, ou seja, não aconteceu nenhuma vez, e ele te dá, inclusive, os jogos. Então você pode ir lá e você pode olhar jogo por jogo, né? Pô, mas o jogo do Feyenoord contra o Bayer Leverkusen foi 0-4 em 19/9/2024. Vai lá e verifica se realmente foi isso ou não. Ele está trazendo a odd real da Betfair e está trazendo o profit individual e o profit acumulado, tá? Então,
mostra de fato aqui os jogos que ele está analisando. Tá, pessoal? Então, o Look é isso, ele ficou melhor na minha percepção, mais fácil da gente mexer, mais rápido, vocês viram que é muito rápido de mexer no Look. Para você que é da comunidade e você quer o acesso, basta você fazer o seu cadastro e nos enviar o seu e-mail, tá? Nós iremos fazer esse controle das pessoas que chegam, a gente vai pegar o e-mail e já dar a liberação. Eu mesmo vou poder fazer isso, então vai ser algo muito rápido, certo? Mas, se está demorando, você pode nos enviar o e-mail, né? Aqui na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, manda lá, comprei a comunidade, meu e-mail é tal, libera o Look para mim. A gente vai ali e faz a liberação, tá? Então, agora ficou muito mais rápido para você. Bom, galera, então é isso. Tentei fazer um vídeo rápido aqui para mostrar para vocês um novo Look. Na medida que a gente for implementando mais coisas, a gente vai atualizando esse tutorial. Acredito que eu passei em todo o Look por aqui, mas como eu disse lá no início, né? A gente não vai se deter a muitas informações, porque senão teria muita coisa para a gente falar por aqui. Mas se você for para a nossa comunidade, você vai ter as informações que você precisa e a gente vai estar à disposição para tirar qualquer dúvida também. Certo? Tamo junto, obrigado, aproveita o Look, é o melhor software de pré-análise para Correct Score do Brasil. Eu tenho certeza disso. Valeu? E se você fizer uma estratégia no backtesting, compartilha com a gente, tá?